Obrigada, Rodrigo. Agora daremos início à sessão de perguntas e respostas. A primeira pergunta que recebemos foi do Luiz Carvalho, do UBS. E a pergunta é para o Mastella, sobre política de preços. A companhia tem tido sucesso em acompanhar a paridade internacional e, de alguma forma, os resultados do refino têm sido sólidos. Faria sentido pensar em um prazo de 24, 48 ou 72 horas para a implementação dos ajustes de preço olhando para frente? O que poderia mudar na política? Desculpe, como é o nome de quem perguntou? Luiz Carvalho, do UBS. Luiz, a gente tem praticado nos últimos anos diversas abordagens de frequência de precificação, né? Desde baixíssima frequência até altíssima frequência diária, inclusive. Hoje a gente está no nível intermediário, o que nos parece adequado, o que permite, na prática, a gente não repassar imediatamente oscilações do mercado externo ou do câmbio, né, para o consumidor interno, consumidor no Brasil, né, e, ao mesmo tempo, manter os nossos preços no nível competitivo com os nossos competidores. Então, eu não vejo necessidade hoje de uma alteração nessa frequência. Ela é muito importante para a gente que ela não seja com data marcada, como volta e meia se pede, mas é muito importante que ela mantenha um alinhamento suficiente para que nossos preços e nossos produtos continuem sendo competitivos, né, no mercado cada vez mais competitivo. Obrigada, Mastella. A segunda pergunta para o Rodrigo Araújo sobre desinvestimentos. A ação da BR Distribuidora atingiu na última quarta-feira o patamar acima do preço do último follow-on. Na visão de vocês, esse seria um trigger para destravar a venda dos 37,5% restantes? Caso contrário, pode dar mais cor sobre o racional desse processo? Obrigado, Carla. Bom dia, Luiz. Obrigado pela pergunta. Bom, como é de conhecimento de vocês sabem que a gente tem interesse em realizar o desinvestimento da nossa participação na BR Distribuidora, definido inclusive no nosso plano estratégico 21-25. E nesse momento o que nós temos feito, Luiz, é estudar o melhor momento de maneira que a gente assegure a maximização do valor da nossa venda. Então é isso que a gente pode compartilhar hoje com vocês. Obrigado pela pergunta. Obrigada, Rodrigo. A próxima pergunta é do Bruno Montanari, do Morgan Stanley, e também é para você, sobre o processo de desinvestimento. No mercado, o que se escuta é que a mudança da administração na Petrobras tem ocasionado alguns atrasos, e que mesmo com o plano de desenvolvimento intacto, ele deve caminhar mais lentamente. Queria entender se de fato a companhia vai ser mais cautelosa com a venda de ativos, até que a nova diretoria se intere de todos os processos. Bom dia, Bruno. Obrigado pela pergunta. Bom, na verdade, eu acho que do que a gente percebe até agora, Bruno, a gente não vê nenhuma descontinuidade, tá? O processo de M&A, é claro, um processo complexo, que tem longas negociações, vocês conhecem bastante a nossa sistemática de desinvestimento, cada processo tem ali os seus portões, o seu timing de maturação, mas a gente tem um plano estratégico bastante sólido, uma carteira bem definida, diretrizes já divulgadas, e, inclusive, se você olhar nos primeiros dias já da nova administração, nós seguimos fortemente na nossa trajetória de realização dos processos de M&A. Nós já, inclusive, fechamos 3 operações nesse curto período de tempo, já fechamos os 10% remanescentes da NTS e tivemos aí o signing das térmicas do Polo Camaçari e do Campo de Rabo Branco. Então, eu não vejo nenhuma descontinuidade, pelo contrário, acho que a gente está focado em assegurar a execução com a maior celeridade possível do nosso plano e a sequência dos processos. Claro, esses processos sempre sujeitos ali à nossa sistemática, aos gates da nossa sistemática de desinvestimentos, que vocês conhecem bem. Obrigado. Obrigada, Rodrigo. A segunda pergunta do Bruno Montanari para o Mastella, em relação ao preço de combustíveis. Como vai ser a estrutura da tomada de decisão de preços daqui para frente? Qual a frequência que o Comitê de Preços se reúne? Bom dia, Bruno. Na verdade, não há mudança nenhuma, né, na maneira de a gente gerenciar o ajuste de preço, tá? O grupo decisor seria o mesmo, tá? A frequência de monitoramento do mercado é diária, como tem sido nos últimos anos, tá? E a partir da observação do nosso posicionamento em relação ao mercado, do nosso nível de competitividade, nosso market share no mercado, tá? A gente toma a decisão de ajustar para cima ou para baixo, de acordo com as circunstâncias, tá? Sem uma frequência definida, mas sempre buscando
sustentabilidade para o nosso negócio e competitividade o tempo todo. Obrigado, Bruno. Mastella, a próxima pergunta é do Rodolfo Angeli, do JP Morgan. Nós vimos um gap maior entre o preço realizado e o Brent nesse trimestre. Ele aumentou versus o que era no quarto trimestre de 2020 e no primeiro trimestre de 2020? O que explica isso? Esse movimento está de alguma forma relacionado aos maiores volumes vendidos para a China? Rodolfo, né? Rodolfo, bom, obrigado pela pergunta. Uma série de coisas contribuíram para isso. De fato, efetivamente, o spread piorou um pouquinho dos nossos olhos em relação ao Brent nesse período, tá, em relação ao período anterior. E pelo menos 3 fatores dá para lembrar aqui. Tá? Um deles é que no ano passado, grande parte do ano passado, o mercado esteve em estrutura de contango, que estimulava o acúmulo de petróleo em navios, né, ao longo do mundo, especialmente na Ásia. Na virada do ano, perto do final do ano, essa estrutura inverteu para backwardation, o que estimulou a venda e a colocação para refinadores de parte desse petróleo, aumentando a oferta, reduzindo naturalmente os prêmios dos petróleos. A segunda, como você mencionou, tá, houve realmente um influxo de algum petróleo, especialmente iraniano, para aquela região, com descontos bastante grandes, o que também tornou o nosso óleo um pouquinho menos competitivo para alguns clientes, ao menos. Tá? E finalmente, o diferencial Brent Dubai, né, abriu, tá? Como os nossos petróleos são comercializados à base Brent e os óleos do Golfo Árabe à base Dubai, esses óleos do Golfo ficaram um pouco mais competitivos do que os nossos. Tudo isso contribuiu para esse efeito que foi observado. Obrigado. Obrigada, Mastella. A segunda pergunta do Rodolfo é para o João Henrique e é sobre o desenvolvimento de Búzios. Vocês podem nos dar uma atualização sobre como tem sido o desenvolvimento de Búzios? Novos FPSOs serão de 225 mil, terão a capacidade de 225 mil barris por dia? Bom dia, Rodolfo. Obrigado pela pergunta, né? É sempre muito bom falar do campo de Búzios, né? Nosso melhor ativo. A gente hoje tem 4 unidades no campo de Búzios em produção. Essas unidades têm capacidade de produção de 150 mil barris, mas em função da alta produtividade dos poços, a gente tem conseguido produzir até vazões superiores aos 150 mil barris das unidades. Então, isso gera uma flexibilidade muito boa para a Petrobras. Hoje nós temos 3 unidades já contratadas novas, né? O Almirante Barroso, o Almirante Tamandaré e a P-78, né, que devem entrar em produção em 2022, 2024 e 2025, respectivamente. E essas unidades começam, o Almirante Barroso tem 150 mil, o Almirante Tamandaré 225 mil barris por dia de capacidade e a P-78 de 180 mil barris. A gente também temos 2 unidades em contratação, que é a P-79 com 180 mil barris de capacidade e a P-80 com 225 mil barris de capacidade. E temos 3 em fase de estudo. Essas unidades que estão em fase de estudo, a nossa melhor perspectiva hoje é que elas tenham capacidade para 225 mil barris, né, em função da alta produtividade do campo. E a nossa expectativa é que no pico de produção do campo a gente esteja produzindo por volta de 2 milhões de barris por dia no campo de Búzios. Obrigado. Obrigada, João Henrique. A próxima pergunta é do Bruno Amorim, da Goldman Sachs, e é para o Rodrigo Araújo. Rodrigo, houve algum pedido de alteração nas ofertas recebidas pelos ativos à venda nos últimos meses? Se sim, para quais ativos? Obrigado, Bruno, pela pergunta. Bom dia. Não, nós não temos enxergado nenhuma alteração nas ofertas de venda. O que acontece, claro, é um processo normal de negociação dentro da nossa sistemática de desinvestimento, dentro do nosso processo de M&A, que já é bastante conhecido pelo mercado, fruto aí de competitividade nos processos, mas a gente não tem enxergado nenhum tipo de pedido de alteração nas ofertas de venda. Ok? Obrigado. Obrigada, Rodrigo. Recebemos também pergunta do André Achen, com Itaú BBA. E a primeira pergunta para você. Tendo
Tendo em perspectiva as mudanças na administração e no conselho da empresa, você poderia comentar sua visão sobre o plano estratégico atual, a continuação do programa de venda de ativos e, mais importante, sobre o refino? Bom dia, André. Obrigado pela pergunta. Bom, como eu disse anteriormente, nós temos um plano estratégico já bastante sólido, divulgado. Nosso time está com foco bastante forte em acelerar a execução do nosso plano estratégico. O nosso plano tem diretrizes bastante consistentes e é claro que a nossa proposta é manter o foco em geração de valor, manter o nosso foco em alocação eficiente de capital. Então, esse é o nosso grande direcionamento. Bom, anualmente, vocês sabem muito bem, a gente tem o nosso processo de revisão do plano estratégico, a gente não tem nenhuma perspectiva de mudança nos nossos pilares fundamentais, especialmente a questão da gestão de portfólio, que você comentou, com o nosso foco em otimizar a alocação de capital. É claro que a resiliência também é uma peça e continuará sendo fundamental do nosso plano estratégico, e o que a gente precisa assegurar é cada vez mais velocidade para que a gente consiga entregar a execução do nosso plano. Obrigado pela pergunta, André. Obrigada, Rodrigo. A próxima pergunta do André para o Mastella. Como vocês planejam abordar a volatilidade do preço de combustível e resguardar a paridade internacional? Bom dia, André. Bom, como eu já comentei há pouco, a gente passou por um processo de aprendizado com relação à política de preço, né? Hoje, a gente adota uma frequência não tão alta e não tão baixa de reajustes, tentando preservar o nosso alinhamento no mercado internacional. Isso seguirá sendo feito, tá? Em busca de equilíbrio, competitividade dos nossos produtos, sustentabilidade para o nosso negócio em última instância. A gente segue naturalmente com liberdade e independência na prática dos nossos preços, tá? Buscando sempre o melhor resultado para a empresa e para os nossos acionistas. Obviamente, a gente evita passar para os nossos clientes volatilidades conjunturais, né, que acontecem com frequência, seja no câmbio, seja nas cotações internacionais, tá? E para isso a gente não faz ajuste com frequência muito elevada, a gente observa o mercado, tá? E a partir de uma percepção, né, de um realinhamento de patamar, seja de câmbio, seja de cotações, fazemos ajustes, seja para cima, seja para baixo. É isso, obrigado, André. Obrigada, Mastella. Tem mais uma pergunta para o Fernando Borges, também do André. O acordo sobre o volume do excedente da seção onerosa era esperado para ocorrer no ano passado. Com isso, tem sido evoluindo. Como isso tem evoluído e quando devemos esperar um acordo final? André, as negociações têm evoluído bem e a gente tem uma perspectiva para fechamento até setembro desse ano. Tá? Com isso, a gente consegue destravar todo o potencial de projetos que a gente pode aplicar na área. Obrigada, Fernando. Agora a gente recebeu perguntas do Vicente Falanga, com Bradesco BBI, e a primeira pergunta é para o Rodrigo. Rodrigo, a Petrobras tem a oportunidade de pagar a maior quantidade de dividendos de sua história, beneficiando os acionistas, o governo e, por consequência, a sociedade. Vocês pretendem manter a política de dividendos sugerida pela última administração? Bom dia, Vicente. Obrigado pela pergunta. Primeiro de tudo, sim, nós pretendemos seguir com a política de dividendos. Nesse momento, como eu falei durante a apresentação, o nosso foco é atingir o nosso endividamento bruto de 60 bilhões de dólares. A nossa meta é definida para o ano de 2022, mas a gente tem trabalhado para conseguir chegar a essa meta o mais rápido possível. Estamos, então, nesse momento, utilizando todo o nosso fluxo de caixa livre para reduzir o endividamento, né? O foco hoje do nosso dólar de fluxo de caixa livre é para reduzir o endividamento. Nesse cenário da pandemia, acho que vale destacar também que a gente tem trabalhado com um caixa um pouco acima do que a gente entende como ótimo, em função das incertezas, com algum cuidado aí, em função principalmente dos aspectos remanescentes da pandemia, que a gente não precisa ter alguma incerteza nesse cenário. Mas é claro que a gente quer pagar os dividendos, a gente tem foco em, a partir do momento que a gente atingiu os nossos 60 bilhões de dólares, a política ela nos dá uma flexibilidade suficiente para que a gente avalie o timing, avalie a periodicidade de aplicação, de forma que a gente compatibilize tanto o maior pagamento de dividendos, quanto a nossa sustentabilidade financeira de curto, médio e longo prazo. Então, acho que hoje nosso foco principal, com certeza, é ainda trabalhar na nossa desalavancagem,
mas a política certamente está no nosso radar. Obrigado pela pergunta. Obrigada, Rodrigo. A segunda pergunta do Vicente, ela é para o Mastella e também para o Rodrigo Costa. Como vocês enxergam a evolução do mercado de derivados no Brasil nos últimos 5 anos? Vocês acreditam que o Brasil necessita de mais refinarias? Vicente, bom dia. Eu vou responder a primeira parte e a parte final eu vou passar a bola para o Rodrigo, ok? Com relação à evolução do mercado, falando de 2 produtos grandes, né, gasolina e diesel no Brasil, o mercado de gasolina nos últimos anos, de 16 para cá, ele sofreu uma redução significativa, cerca de 17%, tá? Principalmente pela competição com etanol. As nossas vendas, por outro lado, também sofreram redução, tá? Porque além dessa questão, a gente teve uma pequena redução de market share no período. Tá? No caso do diesel, o diesel praticamente se manteve, o mercado brasileiro de diesel, um pouco abaixo de 900 mil barris por dia. E para a Petrobras, né, a gente teve uma pequena redução por conta de aumento da participação de biodiesel no diesel, ou seja, na prática, as nossas vendas de diesel A sofreram redução por conta disso, já que a participação de biodiesel no diesel cresceu. Era 7% na época, hoje estamos em 10%, por conta de mudança na regra atual, deveria ser 13%. E principalmente, né, é bom lembrar, nesses 2 produtos, o nível de competição com importações cresceu significativamente, né? É o que leva a gente a afirmar que o mercado nesses 2 produtos no Brasil é extremamente competitivo hoje, mesmo antes da venda das refinarias que está em processo. Obrigado. Passando a bola para o Rodrigo aí para terminar a resposta. Bom dia, Vicente. Complementando aí a pergunta, né? Então, assim, com relação à capacidade de refino, o que a gente pode dizer é que a gente vê uma demanda de mercado voltada para produtos de maior qualidade e baixas emissões, né? E também espaço ali para linhas de produto de maior valor agregado. E nesse sentido, né, o nosso plano estratégico vigente, o 2021-2025, né, a gente observa ali que nós temos investimentos previstos para ampliar nossa produção de diesel de baixo teor de enxofre e produzir lubrificantes avançados, né, bem como também, né, trabalhar na rota de produtos que tenham conteúdos renováveis. Obrigada, Rodrigo. Próxima pergunta é do Regis Cardoso, com Credit Suisse, e é para o Rodrigo Araújo. Como está o apetite do mercado com relação aos desinvestimentos da Petrobras, em especial das refinarias? Os novos prazos estabelecidos junto ao CAD podem ser estendidos com a meta final para os investimentos ou poderíamos ver mais postergações? Bom dia, Regis. Obrigado pela pergunta. Primeiro, de maneira geral, com relação ao apetite pelos nossos processos de desinvestimento seguem normalmente. A gente vê, claro, apetite para os nossos ativos. Como eu falei mais cedo, a gente segue fazendo assinaturas, encerrando o processo, então os processos seguem normalmente na tendência da nossa sistemática. No que diz respeito ao CAD, como vocês sabem bem, os processos de refino são processos complexos, são processos que envolvem diversos atores, que nem todas as etapas estão aí sob o controle da Petrobras, mas o que nós temos feito é trabalhar fortemente para que a gente consiga cumprir os prazos estabelecidos aí no novo cronograma delimitado pelo CAD. Então, estamos aí fortemente focados em conseguir cumprir aqueles prazos que a gente divulgou recentemente nessa semana. Obrigado pela pergunta. Obrigada, Rodrigo. Acho que a gente tem tempo ainda para mais uma última pergunta. Chegou aqui uma pergunta do Thiago Duarte, do BTG Pactual, e também é para você, Rodrigo. Nos últimos planos estratégicos, a companhia vem delineando alguns pilares importantes que têm servido de guia de compreensão de direcionamento da Petrobras por acionistas e também pelo mercado. Você poderia, por favor, comentar a sua visão e se considera possível haver mudanças especificamente sobre, aí ele enumera aqui, sobre a atual meta de desalavancagem, a atual política de dividendos, venda de ativos da companhia, principalmente os ativos que a companhia não se considera dona natural, incluindo a venda de metade do Parque do Refino, e, por fim, plano de CAPEX. Obrigado. Bom dia, Thiago. Obrigado pela pergunta. Bom, como eu disse anteriormente, Thiago, nós temos aí um plano estratégico bastante sólido, com diretrizes consistentes e já divulgado.
A nossa proposta, com certeza, é manter o foco em geração de valor, manter o foco em alocação eficiente de capital. Como eu comentei, a gente tem anualmente o nosso processo normal de revisão de planejamento estratégico, a gente não tem nenhuma expectativa de mudar os pilares fundamentais do nosso plano, e aí reforço, né, a questão da gestão de portfólio, com foco em otimizar a nossa alocação de capital, investindo, claro, sempre em projetos que geram valor, que tenham a maximização do nosso retorno, e projetos também que assegurem resiliência, né? Vocês sabem muito bem, a gente trabalha numa indústria em que a resiliência ela é fundamental, e vivemos aí um exemplo claro disso no ano passado. Então, o nosso foco é gerar valor, maximizar o retorno no nosso portfólio, alocando capital de maneira eficiente, e sempre mirando também a resiliência para proteger o nosso portfólio. E, é claro, também parte fundamental desse processo é a nossa velocidade em assegurar a execução do plano. Estamos bastante focados nisso. Com relação à política de dividendos, acho que eu já enderecei na pergunta anterior. Então, mas de qualquer forma, obrigado pela pergunta. Obrigada, Rodrigo. Obrigada a todos. Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Caso vocês tenham perguntas adicionais, elas podem ser enviadas e serão respondidas pelo nosso time de relações com investidores. Eu passo agora a palavra para o Rodrigo para os comentários finais. Por favor, Rodrigo. Obrigado, Carla. Obrigado a todos. É um prazer estar aqui com vocês nessa nossa webcast de resultados do primeiro trimestre. Um trimestre com resultados bastante sólidos, que reforça aí a nossa capacidade de entrega, e aproveito para reforçar o nosso comprometimento em entrega da nossa estratégia, gestão de portfólio com alocação eficiente de capital e a nossa busca de redução do nosso endividamento. Seguimos aí na nossa trajetória de entrega do plano estratégico. Agradeço a vocês pelo tempo, pelas perguntas e pela interação aqui com a gente na nossa webcast de divulgação do primeiro trimestre de 2021. Obrigado e bom dia a todos.